No Brasil tem uma polêmica muito grande sobre a venda de medicamentos em supermercados. A Sara tá mandando um oi, minha secretária. E eu tô aqui no Stop Shop dos Estados Unidos. E é um supermercado e a gente vai ver como que é a venda de medicamentos aqui nos... Eu vou mostrar para vocês como que é a venda de medicamentos aqui no supermercado. Como que esses medicamentos se encontram nas prateleiras. Eu confesso que quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu fiquei muito assustada. Mas a população dos Estados Unidos, ela já está bem acostumada com os medicamentos aqui nas prateleiras. E é importante, né, lembrar que somente os medicamentos isentos de prescrição que estão disponíveis assim nas prateleiras. Bom, você concorda que no Brasil também deve ser assim? Você acha que vai dar certo? A minha opinião é que não deve ser aprovada a venda de medicamentos em supermercados no Brasil. Um primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui é a cultura, a questão cultural. Aqui nos Estados Unidos, 99% da população é alfabetizada e 85% já tem nível superior. Então, eles têm uma facilidade muito grande para assimilar toda a informação que tem na bula e nos rótulos. E no Brasil, a gente vê uma população muito grande que tem muita dificuldade de assimilar informações contidas na bula, né? E assimilar e entender até mesmo a receita médica. Então, eu acho que essa população ela precisa e ela é muito carente de informações e da atenção do farmacêutico. Mas aqui nos Estados Unidos, apesar dos medicamentos também estarem em todos os lugares, todas as lojas de conveniência, a população ela valoriza muito o papel do farmacêutico. E muitas pessoas procuram orientação com o farmacêutico, procuram a consulta farmacêutica. Dentro das farmácias, a gente tem médicos disponíveis para atendimento. Então, você vê que tem uma cultura de orientação mesmo. Somente os medicamentos isentos de prescrição para tratar alguns males menores que a população procura nas farmácias e nos supermercados. Uma coisa que eu acho que o brasileiro ele deve valorizar muito, o farmacêutico brasileiro, é a oportunidade de ter um contato direto com o paciente. E a oportunidade de orientação, de traçar um perfil farmacoterapêutico, de identificar problemas de saúde. Às vezes o paciente está ali com um problema de saúde mascarado e o farmacêutico tem essa possibilidade de investigar esse problema e encaminhar o paciente ao médico. E uma coisa interessante, um ponto aqui positivo nos Estados Unidos, que eu tiro o meu chapéu e que não acontece no Brasil, é sobre a venda de medicamentos sob prescrição médica. Aqui você só consegue comprar o medicamento sob prescrição médica com a receita na mão. Aqui eles não abrem mão disso. E no Brasil isso não acontece. Você pode chegar na farmácia e comprar qualquer medicamento, desde que não seja antibiótico ou controlado, você consegue comprar qualquer outro medicamento de uso contínuo, que é sob prescrição médica, sem uma prescrição médica. E aqui você não consegue. Mesmo se você chegar lá e falar com um farmacêutico que usa o medicamento há anos, que é seu de uso contínuo, que você já conhece, que você tem uma prescrição em casa, eles não aceitam. Você precisa estar com a prescrição na mão. E o farmacêutico aqui nos Estados Unidos, ele é muito valorizado. Ele é procurado, né, na questão de orientação e é valorizado também na questão salarial. Então, a venda de medicamentos em supermercados, ela não desvalorizou o farmacêutico e ela não ameaçou a classe farmacêutica, não ameaçou a profissão. Então, eu acho que às vezes, algumas pessoas têm um discurso no Brasil que não deve ser aprovado a venda de medicamentos em drogarias para não ameaçar a classe farmacêutica. Eu acho que muitas outras coisas têm prejudicado a nossa classe farmacêutica. Em primeiro lugar, é a falta de união entre os farmacêuticos, é o farmacêutico aceitar receber menos que o piso salarial.
às vezes está ali assinado no contra-cheque, o farmacêutico assina um valor, recebe outro. Se submeter a isso, o farmacêutico não se capacitar, não se preparar, às vezes sai despreparado da faculdade, se sente incapacitado, mas não busca uma educação continuada. Então, tem muitas outras coisas que eu acho que estão acabando com a nossa classe. Não é a venda de medicamentos em farmácias que está ameaçando a profissão farmacêutica. Mas a minha opinião é que não deve acontecer. Porque eu acho, pessoalmente, que não deve ocorrer a venda de medicamentos em supermercados. Não é por causa de lucros, de vendas, não. Eu defendo exclusivamente o impacto no uso racional de medicamentos e a preocupação com a saúde pública, né? Mas eu acho que o Brasil precisa mudar muito, porque aqui nos Estados Unidos, o paciente ele entra no supermercado com a ideia de comprar um medicamento para resolver um problema. E ele vai lá na prateleira, pega aquele medicamento e vai embora. E isso ocorre pior no Brasil em muitas farmácias, em muitas drogarias. Sabe por quê? O paciente entra, ele pede o medicamento que ele está precisando e ele sai com mais outros 3 medicamentos. O que ocorre é uma empurra-terapia, é uma preocupação em ganhar a comissão, e isso sim está prejudicando o paciente, está provocando um uso irracional ao paciente. Então, a gente precisa rever a nossa prática, a nossa conduta, precisamos rever a nossa profissão no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos, os medicamentos estão disponíveis em farmácias, em supermercados, lojas de conveniência, mas a população ela está educada a buscar ali o medicamento que precisa e a buscar orientação também com o farmacêutico quando precisa, a tirar suas dúvidas. E no Brasil, nós precisamos nos valorizar e mudar, identificar esses problemas que já estão acontecendo e mudar. A gente precisa orientar mais o paciente, promover o uso racional de medicamentos e nos valorizar como classe farmacêutica. Nós precisamos nos unir mais para colocar em prática aquilo que aprendemos e aprender a cada dia mais. Então, essa é a minha opinião. Se inscreve no canal, porque eu vou gravar um vídeo mostrando como que é dentro das farmácias aqui, onde que tem os farmacêuticos, e também vou gravar um vídeo no Dollar Tree. É uma loja que qualquer coisa é vendida por $1 lá dentro. E tem uma seção de medicamentos, eu achei muito interessante, e eu vou lá conferir quais são esses medicamentos que são vendidos por $1. Então se inscreve aí, que eu vou fazer esses vídeos e você vai receber a notificação.